Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra aqui do nosso ciclo de conferências da Unidade de Telesaúde do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. Como sempre, nos apoiando e contribuindo com um saber especial de uma maneira diferente, é a nossa querida Vanessa Ferri, psicóloga da pediatria, da maternidade, e hoje a gente está acompanhada de Lorena Maia, estagiária de psicologia da pediatria. Peço que a Vanessa apresente um pouco melhor ela, mas antes gostaria de dar um aviso a todos que a partir de agora é necessário que se coloque para receber o certificado e-mail, nome completo e setor em vínculo, já estagiário, RJU, EBSER, CONSERJ, enfim. Nós temos 40 minutos de palestra, com mais 20 minutos para pergunta, e fiquem todos atentos aí, porque hoje o assunto vai ser bom. Extensão universitária e fortalecimento da formação para atuar no SUS. Hoje não, sempre é bom. Deve sempre rir. Você está com a palavra. Muito obrigada, Willy. Gratidão a todas e todos que estão acompanhando a gente. Lorena, nossa estagiária de psicologia e uma grande parceira também dentro desse processo da extensão universitária aqui no HU. Né? Hoje o tema que a gente escolheu foi a extensão universitária como fortalecimento da formação para atuar no SUS. E a gente colocou aí para figurar as logos da TECA, que é a extensão universitária que funciona na brinquedoteca da pediatria, e do Anjos do UPA, que é a extensão através da contação de histórias. Na verdade, essa conversa foi desenvolvida por mim, pela Sara Barros, que é terapeuta ocupacional e também é responsável técnica pela TECA, e pela Lorena, mas a Sara não pode se fazer presente por causa de um imprevisto, de uma intercorrência lá no setor, tá? E o objetivo é que a gente vá mesmo conversando. Se vocês quiserem fazer alguns comentários na barra lateral de bate-papo, podem fazer, mas no final a gente vai abrir também para essas colocações, para perguntas, para diversas situações que vocês queiram interagir, tá? Bom dia. O assunto é realmente muito interessante. O que é extensão universitária? O que a gente trabalha, né, nessa extensão? A gente desenvolve nas extensões habilidades relacionais para além dos conteúdos técnicos que a gente aprende na universidade. A extensão, ao contrário do que muitos pensam, não é estágio. Nela, a gente trabalha através da multidisciplinaridade, ou seja, a partir do contato com diversos profissionais, com diversos alunos de muitas áreas, e esse contato é bastante estimulante. E também, claro, com a equipe, com os pacientes, o que enriquece bastante a formação. A extensão, ela não tem o objetivo da atuação como futuro profissional. Ela tem como objetivo esse contato mesmo com o saber popular, com os outros saberes que estão envolvidos nesse processo, até com o contato com a equipe, o contato com a estrutura do hospital, no nosso contexto aqui, que é o contexto hospitalar, o contato com esses pacientes e familiares, né? E tudo aquilo que pode ser agregado em termos de vivência. Tanto que aqui a gente ressalta bastante, a extensão é para vir para brincar. Não é para vir para ser o futuro fisioterapeuta ou a futura psicóloga. A gente sempre vai trabalhar com as áreas transdisciplinares, aquelas vivências que podem ser transdisciplinares, que não estão tão apegadas em si à questão da formação profissional pela ótica tecnicista. Né? É importante também a gente ressaltar que aqui a gente atua no contexto do SUS. Então, extensionistas vão ter a possibilidade de entrar em contato com a prática de iniciativas de humanização, de visualização da integralidade e da universalização como preceitos do SUS, e até o contato com a população que entra em contato também com a questão do controle social. Como essa população
se vê diante daquela estrutura, no caso da estrutura hospitalar, e como ela se vê em questão de ser ouvida, em questão de poder opinar no seu tratamento e na oferta de saúde que o território dá. É uma possibilidade de ter um contato com o serviço que muitas vezes a gente não tem durante a graduação, muito cedo. Bom, quais são nossas extensões, né? Aqui dentro do HU. Nós temos duas extensões, que são a TECA e o Anjos do UPA. A TECA é o projeto de extensão Território Encantado da Criança e do Adolescente, que é carinhosamente apelidada como TECA, e o Anjos do UPA, como eu falei. Essas duas são extensões que dialogam muito, né? Elas são extensões, a gente chama extensões irmãs. Iniciaram as atividades em agosto de 2016 e estão até hoje firmes e fortes. A TECA ela tem caráter multidisciplinar, multiprofissional e propõe atuar junto às crianças e adolescentes e familiares na brinquedoteca da clínica pediátrica, através de ações lúdicas, livres e sistemáticas também, planejadas e executadas por discentes, docentes e preceptores que estão no campo desse serviço. É importante a gente dizer que essas não são as únicas extensões universitárias do HU. O HU tem diversas outras, inclusive tem uma comissão das extensões universitárias que utilizam o lúdico. Então, tem Sorriso de Plantão, tem o Progerarte, tem a iniciativa que está ainda sendo trabalhada para a classe hospitalar, né, que vai trabalhar com os alunos de pedagogia. E essas duas a gente ressalta porque são as extensões das quais a gente participa e que são as extensões que a gente, como Lorena disse, são extensões irmãs. Elas nasceram juntas e elas estão aí, uma impulsionando a outra. Eu fiz só uma pequena colocação aqui para a gente entender que a garantia da conquista de um espaço para as práticas lúdicas, ela vem para assegurar uma lei que existe desde 2005, que é a Lei 11.104, que determina que toda instituição que preste atendimento pediátrico em regime de internação, ela tenha por obrigação um espaço de brinquedoteca. Mas não foi algo tão fácil. Às vezes a gente olha lá na legislação, o que é que a legislação diz sobre brinquedoteca? O que é que ocorre na prática? O que é que a legislação diz sobre extensão? O que é que ocorre na prática? Então, assim, a gente recentemente soube que essa é a primeira iniciativa no Brasil de brinquedoteca hospitalar que é mantida através de uma extensão. Então, os outros hospitais universitários, em uma reunião que a gente teve a partir da iniciativa do Ministério da Educação, ficaram discutindo a possibilidade de usar a extensão para manter a brinquedoteca do hospital funcionando. E que foi uma iniciativa pioneira daqui de Alagoas, né? A gente sabe também que existe essa obrigatoriedade da brinquedoteca no ambiente hospitalar, mas aqui, na nossa realidade do Estado, existem poucas iniciativas. Hoje a gente tem a brinquedoteca do HGE, que só funciona aos finais de semana, a gente tem a brinquedoteca do HDT e a brinquedoteca aqui do HU. Então, a gente vê que essa legislação ainda precisa avançar muito para ser contemplada, né? As mobilizações da sociedade precisam avançar muito para que essa lei realmente seja contemplada. Aí, outra questão que a gente se pauta para as duas extensões, a Política Nacional de Humanização. Né? A gente tenta o tempo todo pautar as nossas ações em ações de humanização, que considerem as particularidades de cada população atendida, né? Que considerem esse papel, essa posição ativa do controle social, que os sujeitos tenham vez e voz. E a gente sempre está compartilhando também, sempre que possível, leituras sobre essa questão da humanização. E dialogando nossas atividades sempre com a necessidade e demanda desses usuários. Né? Sobre a extensão Anjos do UPA,
ela tem também um caráter multiprofissional, né? E adota em suas práticas a biblioterapia, né? Que é a contação de histórias. A terapia através da contação de histórias. A terapia através da contação de histórias. Que é sensacional, né? Imagina um paciente que passa horas internados, dias, às vezes até meses, internado, passar a ouvir histórias nesse ambiente que muitas vezes é duro, e começa a ressignificar o dia a dia aqui dentro do hospital a partir de uma contação de história que ele começa a se identificar e ressignificar esse ambiente. A contação, ela leva a pessoa para o mundo da imaginação dela, né? E aí ela começou com um público só infantil juvenil na pediatria, mas hoje ela já envolve todo o hospital. E a gente vê que com adultos ela é tão eficiente e terapêutica quanto com crianças. Ela já está atuando no CACOM, na nefrologia, na clínica médica e nos ambulatórios. E a gente vê como ressignifica aquele momento de tratamento. Você chegar aqui, por exemplo, para procedimentos, como Lorena disse, duros, como uma quimioterapia, como uma hemodiálise, e de repente você passar por isso não concentrado na dor, não concentrado no que pode acontecer com o teu corpo, nas reações físicas, mas concentrado em histórias criativas, em histórias inventivas, e depois no compartilhamento em que o próprio paciente, a própria paciente pode relatar suas histórias. Então, é um momento de partilha, de leveza, que dá outro aspecto para o tratamento, a tecnologia dura, digamos assim, o tratamento medicamentoso ou o tratamento de saúde através da internação. E aí a nossa base teórica é pautada, como eu já tinha dito, na PNH, na Política Nacional de Humanização, que pauta-se na construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de saúde que estimule o protagonismo e a corresponsabilidade de sujeitos e coletivos. Então, aqui dentro, a gente tenta se desfazer daquela visão tradicional de que existe uma hierarquia entre equipe e paciente, que existe um saber maior do médico do que o do paciente, ou mesmo que essa saúde possa ser feita apenas individualmente. Não, ela é uma saúde pensada no coletivo, ela é uma noção que a gente tem de um sujeito ativo, inclusive a gente estimula muito que pacientes se informem sobre os quadros clínicos, que possam tirar dúvidas, que possam dialogar com a equipe para esclarecer essas informações também. E aí a gente entende que com base nos recursos lúdicos, a gente pode promover também o desenvolvimento infantil, especificamente no caso da TECA. Oliveira, 2009, é uma das fontes que nos dizem que o brincar, ele faz com que a criança se desenvolva. Ele leva a criança a um estímulo para que ela atinja seu potencial máximo de desenvolvimento. Então, a gente vê que isso é oportunizado aqui dentro do hospital também. Sobre a formação de profissionais de saúde, a gente se baseia muito nos textos de Batista e Gonçalves, especialmente nesses de 2011, que fala de um profissional formado para o SUS. Vamos parar um pouquinho? Se você é estudante, para aí um pouquinho e pensa na tua formação. Quando foi que você ouviu falar sobre o SUS? Eu passei por uma formação, tudo bem, foi alguns aninhos atrás, mas eu passei por uma formação em que eu não ouvi falar sobre o SUS. E quando eu me formei, estava lá, eu de frente para o SUS, como um espaço de trabalho. Muitas vezes a formação, ela discute temas, discute o desenvolvimento infantil, ela discute a questão das particularidades, como a saúde da população negra, a saúde da população LGBT, pode até discutir a questão da saúde da população indígena, mas não articula isso para o contexto do SUS. Então, a extensão, ela é um recurso para viabilizar
essa construção cooperativa de promover o protagonismo dos usuários pela ludicidade e também é um grande fortalecedor dessas noções de formação para o SUS. No momento em que esses estudantes e essas estudantes chegam aqui, não para reproduzir técnicas de sua área de formação profissional, mas para interagir com a população e equipe e entre si, eles trocam informações, eles conversam e elas acabam entendendo que existem pontos em comum, os pontos transdisciplinares que elas vão encontrar nessa vivência da extensão. E isso vai propiciar o nosso resultado, que é o protagonismo de usuários através do lúdico. Mas também vai fazer uma outra forma de formação, vai trazer uma outra cara para a formação, que é a vivência do SUS desde os primeiros períodos da universidade. Bom, sobre a nossa metodologia, né, nós utilizamos os diários de campo como metodologia, através do DIEL, que é o nosso peixe norteador. E esses diários, eles permitem uma compreensão do contexto do cotidiano em serviço no ambiente hospitalar. Como é que a gente faz isso? Bom, todos os dias nós somos incentivados a escrever como diário mesmo, anotando as nossas impressões, os nossos sentimentos, as nossas afetações, dentro do serviço e no contato com os usuários. É um diário de subjetividades, não é um diário de intervenções. Não é um diário que acadêmicas e acadêmicos vão lá e escrevam. Hoje nós brincamos de Twister, por exemplo. Mas como eu me senti hoje brincando de Twister com as crianças? Né? Não se trata de um relato, mas de uma reflexão sobre a prática. E que pode vir até em linguagem poética, às vezes vem através de desenhos, não precisa obrigatoriamente ser um discurso verbalizado. Né? Algumas vezes ele vem em forma de desenho, ou em forma até de poesia, enfim, da forma como aquela pessoa se sente mais apto a extravasar as suas questões emocionais. O que é que a gente quer entender nesses diários? Quais são os sentidos produzidos durante essas práticas? Como é que os extensionistas e as extensionistas vivenciam esses momentos? Então, no diário de campo, todos os dias a gente registra o nosso dia a dia no contato com as crianças, com os acompanhantes, que também são estimulados a estar nesse brincar diário com as crianças. E periodicamente a gente se reúne, já aconteceram reuniões do Anjos e reuniões da TECA e também reuniões dos Anjos com os extensionistas da TECA, né? Todas as duas extensões trabalham com essa metodologia e a gente já fez reuniões, inclusive, conjuntas para partilhar o que a gente anda escrevendo nos diários, conversar sobre as afetações, sobre como a gente pode conduzir melhor algumas outras situações e também como forma de fazer com que essas observações não sejam só observações de campo, aquela coisa neutra, isolada, mas que que ofereça uma análise dos sentidos produzidos, que a gente entenda o que está se produzindo ali, para além da questão da ressignificação de um ambiente hospitalar, né? Assim, a gente vê muitos meninos falando que não esperavam encontrar no hospital isso, que contam às vezes os dias para chegar na TECA. Tem estudante que chega aqui, eu já estava com saudade, eu já estava com vontade de vir logo no meio da semana. E a gente fica muito feliz quando a gente escuta esses relatos que mostram que aquele ambiente é um ambiente de bem-estar emocional, não só para os pacientes, mas também para as estudantes e para os estudantes. E o Jorge colocou ali, repara bem no que eu não digo, diria Leminski. É exatamente isso, o diário de campo às vezes não precisa dizer com todas as palavras explicadinhas, ele pode deixar a entender que ali no momento da discussão e do debate a gente vai
identificar esses sentidos que são produzidos. E aí, algumas discussões que a gente traz sobre essa prática da extensão, né? A extensão, ela propiciou, aqui no ambiente da pediatria, essas duas extensões propiciaram uma rotina de cuidados amparado na ludicidade e que só conseguiu ser otimizado e ser viabilizado integralmente através da chegada desses estudantes e dessas estudantes. Né? Acadêmicos e acadêmicas participantes, elas também podem ajudar a ocupar o espaço e ajudar a contribuir, a construir, sugerir intervenções. As meninas já fizeram oficinas, né? E a gente tenta deixar esse ambiente o mais à vontade possível para que as ideias surjam e que sejam colocadas em prática a partir da perspectiva de estudantes. A Lorena pode falar melhor do que eu, né? Como extensionista da TECA, né, eu vivenciei na pele todos esses processos. As meninas, as preceptoras, todas elas, né, são muito abertas a esse diálogo, a essa construção horizontal mesmo que é feita. A gente se articula muito bem. E é uma vivência única, assim, dentro do ambiente acadêmico. Muitas vezes a gente não tem essa possibilidade por conta da repartição que existe mesmo entre ensino e serviço. Né? Então, muitas vezes a gente não tem essa possibilidade de estar vivenciando a prática, mas uma prática no sentido de contato com a realidade dos serviços, né? Que não quer dizer um estágio, como já foi colocado anteriormente, mas um contato com o ambiente, né, que a gente tem interesse de trabalhar futuramente. Então, o contato com a comunidade, o contato com as diretrizes, que são as diretrizes de humanização. Então, assim, nesse contato com a extensão, com os profissionais, com os pacientes, a gente aprende muito sobre o que é estar, né, ocupar esses espaços, o que é o SUS. E também aprende propondo algumas atividades, como as oficinas. Eu acho que assim, uma das grandes linhas de trabalho da gente na TECA é tentar que o lúdico não seja visto só como um passatempo, nem mesmo só como um instrumento de expressão. O lúdico é utilizado para expressão? É um passatempo? Mas para além disso é um produtor de saúde. Então, assim, esse lúdico que pode oferecer saúde, pode culminar em reações de adesão ao tratamento, que tem o potencial de ajudar essa criança a ressignificar o mundo e a ressignificar a internação hospitalar, que também tem o potencial para as estudantes e para os estudantes que atuam, também de entender que esse é um processo transformador da formação, respeito a essas ações, formações de humanização. Né? Não é só uma distração no ambiente do hospital, é promoção de saúde e de humanização no ambiente do hospital. E a gente, buscando contemplar também os princípios do SUS, a gente tenta valorizar a questão do trabalhador, da trabalhadora também. Tem essa questão de ocasionalmente, além das intervenções de brincar livre, brincar sistematizado, além das intervenções da contação de história, a gente faz práticas de educação permanente. Então, de 2 em 2 meses, nós temos treinamentos e cursos para a equipe, porque a equipe também precisa ser sensibilizada quanto ao lúdico e quanto à extensão, e para estudantes, para que todos possam participar. Às vezes a gente até recebe algumas mensagens, alguns e-mails do pessoal que tem contato com os estudantes que participam da extensão, perguntando se podem vir, né? Se podem participar. E aí a gente, quando pode, abre, mas a gente tem limitações, que é a questão de espaço físico. Então, a sala de aula pequena, às vezes, para a quantidade de pessoas. Mas a gente sempre que pode abre, porque acha que é interessante que essas extensões sejam visibilizadas dentro da universidade também. É verdade. E assim, esses treinamentos e cursos, eles surgem muito das demandas das extensionistas, né?
e através desses diários de campo, dos sentimentos, das afetações trazidas, a partir do momento que a gente se reúne para discutir os diários, a gente analisa esses diários, faz a discussão dos diários e percebe a necessidade de discutir alguns assuntos. Recentemente, a gente teve alguns cursos, como foi o de fonoaudiologia, onde a gente discutiu a morte e a vivência do luto, que foi um assunto que emergiu muito na fala dos nossos extensionistas, e também a política de humanização. Então, assim, são temáticas que vão surgindo no cotidiano e que a gente também vai trabalhando junto aos extensionistas. E também junto à equipe, né, que é importantíssimo. Aí, essa articulação entre ensino e serviço na saúde possibilita ainda que sejam produzidas por estudantes, né, pelas estudantes, pelos estudantes, algumas contextualizações sobre as próprias formações, né? E a partir dessa vivência de campo, eles vão para uma formação que ultrapassa o tecnicismo, que transpõe o tecnicismo. Ocasionalmente a gente escuta do pessoal que participa, em sala de aula o professor estava falando assunto tal, e aí eu lembrei daquele dia que a gente estava aqui e que aconteceu tal situação e dei um exemplo, o pessoal lá da sala gostou. A gente às vezes escuta até como a gente já escutou do Luciano chegava, o pessoal disse que eu já tenho cara de teca, eu chego lá na sala de aula só falo da teca, mas essas vivências, elas articulam o contexto em que o conhecimento está sendo produzido. Então, elas agregam na formação profissional. E olha lá que a gente está falando de extensão. E o Jorge fazendo piada. Minha gente, eu não aguento. Jorge já disse que está, só lendo aqui os comentários, Jorge já disse que está muito amor, e a gente realmente sente muito amor por essas duas extensões. E agora ele está falando karateca, mas bora lá. A gente está falando de extensão universitária. Se a gente for pensar a extensão universitária, a gente vai ver que é o tripé mais frágil da universidade. Por que eu estou falando de tripé? Porque a universidade ela se baseia em ensino, pesquisa e extensão. Mas essa extensão, a bichinha, ela é a irmã pobre, né, da história. No Brasil, muitas universidades, eu não estou falando nem criticando a UFAL especificamente, não. É uma realidade nacional que as nossas universidades vêm se pautando no ensino e na pesquisa. E a extensão tem ficado preterida, sendo que a extensão ela tem esse potencial transformador enorme. Então, é preciso que a universidade também repense a sua posição frente às extensões. E, diante disso, a UFAL foi precursora. A UFAL, logo em fevereiro desse ano já, ela documentou, ela resolveu, através de uma reunião do Consune, e estabeleceu uma portaria sobre a curricularização da extensão. Ou seja, algumas extensões vão fazer parte do currículo. E alunos, desde o primeiro período de curso, vão ter esses contatos com o campo de forma mais, digamos assim, mais diplomática mesmo, mais democrática. Desculpa, diplomática não, democrática. Esses estudantes vão entrar desde o primeiro período já cumprindo extensões curriculares e provocando esses encontros com pessoas, com espaços que a extensão facilita e promove. Então, a universidade também precisa repensar a flexibilização de horários, favorecimento de financiamentos, porque, gente, é muito difícil para o estudante não só conciliar seus horários de estudo com o horário da extensão, tanto que a nossa extensão ela começou com 8 horas diárias, hoje ela resume-se a 4 horas diárias, a gente preferiu abrir para mais gente com uma menor carga horária, porque a gente via a dificuldade de conseguir conciliar a extensão com os horários da universidade, das aulas, e a questão do financiamento que a gente coloca é porque muitas vezes são estudantes que não têm condições de fazer a extensão, porque não vão ter condições de vir mais de uma vez no dia para esse ambiente da universidade, não vão ter condições de se manter estudando e fazendo uma extensão. Então, a universidade também tem que pensar nisso, nas bolsas que
que são um atrativo para essa extensão. A Teca, por exemplo, conseguiu esse ano bolsa, mas o Anjos do UPA a gente ainda está correndo atrás, batalhando para nos próximos editais tentar conseguir, porque a gente entende que isso facilita a permanência dos estudantes no ambiente da extensão, no ambiente do hospital. E a gente colocou aqui alguns dos nossos textos, né, que a gente se embasou, e deixou aqui para o final algumas fotinhas, né, da extensão, de ações. A primeira foto no canto ali é uma reunião, né, de estudantes da extensão. A segunda foto é da festinha de carnaval, né? E a gente tem um bloco, o bloco Pé de Folia. E assim, são ações que movimentam, né, o ambiente do hospital. Se você chega na pediatria num dia de festa junina, como essa foto aqui abaixo, você não vai achar que tem cara de hospital. E o objetivo é esse mesmo, é não achar que tem cara de hospital. O lúdico transforma, né? Ele muda o hospital, ele transforma o paciente, a vivência do paciente dentro desse lugar e a vivência do próprio quadro clínico. Se você chega na pediatria, eu mesmo quando cheguei aqui e cheguei na extensão, enquanto extensionista já percebi esse movimento em relação ao brincar livre, né? Nesse momento, nesse recorte temporal, onde a criança podia ser ela mesma, onde ela poderia estar em contato com brinquedos, estar se expressando livremente. A gente pensa no hospital, a gente já pensa naquela estrutura bem biomédica mesmo, de tratamento paliativo, de isolamento da comunidade, da sociedade, e aí a gente passa a repensar. Quando a gente vê que a gente leva essas crianças para a área externa do hospital para brincar e de repente todo mundo sai, né? Os próprios profissionais que estão trabalhando ali no entorno saem para ver o que é o movimento. A gente já teve, agora mesmo no São João, a gente conseguiu, com o apoio do Simplifal, um trio de forró. A gente trouxe um trio de forró para a pediatria. E no final, a gente não deixa de se perceber que o som estava um pouquinho alto, então estava indo para os outros andares. A gente subiu com o trio de forró para o quarto andar e tinha médico dizendo que ia dar alta dos pacientes. Vou dar alta de todos, estão aí dançando, estão aí se divertindo. Então, quando a gente vê isso, esses sorrisos, essas danças dentro do ambiente do hospital, a gente está falando de um outro fazer de saúde. A gente está falando de ações que não obrigatoriamente são da nossa área restrita de conhecimento. Um trio de forró não é uma intervenção de psicologia, mas é uma intervenção de saúde mental, né? Não é uma intervenção de fisioterapia, mas a fisioterapia vai ser atendida também no sentido do movimento, da disponibilidade desse paciente de dançar, né? Aí a gente vê o quanto que ações lúdicas podem trazer para o hospital, podem trazer para a formação, e o quanto que a extensão é importante para que essas ações sejam garantidas dentro do hospital. Eu acho que tem algo mais a acrescentar, assim, no sentido de o contato da extensão possibilitar que nós, enquanto estudantes, entremos em contato com a comunidade para que, posteriormente, até as nossas pesquisas e a nossa vivência dentro da própria universidade se dê a partir de um conhecimento que venha da comunidade e não que seja horizontal e não hierárquico, e não com práticas que venham de cima para baixo, né? Que elas sejam dialogadas a partir da necessidade dos usuários, não a partir daquilo que a gente imagina que o usuário precisa, mas a partir da nossa vivência a gente pode contribuir a partir daquilo que o usuário e a usuária realmente precisa, a partir daquilo que a gente vê e vivencia. É importante até a gente falar que quando a gente pensa, por exemplo, nas oficinas terapêuticas, a gente não chega com ideia pronta, a gente faz até um planejamento, mas a gente passa e pergunta.
e elas geralmente gostam de atividades que são potenciais geradores de renda. Então, a gente tenta focar nessas atividades. E quando a gente faz isso, a gente também está resgatando a autonomia desses pacientes, dessas mães, desses acompanhantes, porque eles se sentem ativos no processo de tratamento. Eles estão ali opinando, eles estão ali dizendo o que querem também. E da mesma forma que a relação com pacientes a gente tenta fazer da forma mais horizontal possível, a gente também tem a questão de saberes acadêmicos, nenhum saber superior ao outro, né? O saber popular é tão importante quanto, não é uma área de conhecimento que vai se sobrepor à outra. Então, esse fazer junto também propicia essa outra visão de formação. E é uma formação para o SUS humanizado, que a gente acredita que exista, né? E aí a gente abre agora para discussões, para vocês colocarem, para fazerem perguntas, a gente está aqui à disposição. Eu tenho uma pergunta. Como é a recepção dos pacientes com sua? Pronto, o Willi está aqui perguntando como é a recepção dos pacientes a esses projetos. Em geral, eles não conseguem distinguir quem é estudante e quem é profissional. Então, isso também é bem bacana para a gente. Os pacientes têm uma boa receptividade. Frequentam, às vezes, a gente sente pena quando dá a época de férias acadêmicas, e a gente passa nos corredores e as crianças já ficam, e aí, vai abrir? E aí? Tia, hoje vai. Então, assim, eles já ficam na expectativa pela chegada dos acadêmicos. E eles não conseguem, muitas vezes, distinguir, como já aconteceu, de paciente pedir atendimento para estudante que estava na teca, né? Porque eles não fazem tanta distinção, e isso para a gente é maravilhoso. Que os estudantes sejam vistos tanto como parte ali do ambiente da pediatria, que não são os estudantes, são parte da equipe. Temos mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, gente. A gente está aqui disposta a conversar. Qualquer pergunta pode colocar aqui na aba de bate-papo. Jorge, estou sem microfone, mas dizer que a apresentação me lembrou a poesia do irmão do Piauí, o André Café. Principalmente lembrei porque bem acompanho esses processos e a resistência que os envolve. Eita, botou uma poesia enorme, deixa eu tentar aqui. Chama-se Concreto. Revelia de granito por um pouco de afeto, no sufoco do que é dito, refazendo-se no pito, veio a origem do concreto. Eu não sou poeta completo, sou repleto de defeito, e sou feito o concreto, que no veto da saudade se esconde a verdade que outrora já exultei. Ai, que lindo! Realmente assim, a gente tenta usar dessa leveza nas instituições que estão aqui no espaço e tenta do concreto transformar em afeto. Linda essa poesia. Eu vou deixar ela pregada aqui na parede da teca, viu? Jefferson colocou, adorei a fala de vocês. É lindo ouvir vocês falando do trabalho da teca. É lindo ver vocês trabalhando a criança. Gostaria que falasse um pouco mais de brincar neste espaço. Adorei a poesia. Sim, aí esse brincar, a gente prioriza o brincar livre. A criança, quando entra na brinquedoteca, ela entra em uma sala repleta de brinquedos. Eu estava dando parabéns também a toda a equipe. Ela chega numa sala repleta de brinquedos. Algumas crianças, inclusive, entram em contato com brinquedos que elas não teriam oportunidade no seu dia a dia, né? E a gente vê que esse brincar livre ele é um momento inicial de explorar e depois ele se torna um momento inicial de pertencer. Eles querem estar ali, eles vão de livre e espontânea vontade, eles estão ali com o coração e eles muitas vezes reproduzem naqueles brinquedos vivências pessoais, como a criança que estava com
um problema de cicatrização, e que ele pegou a boneca e disse: pega com cuidado, porque ela está machucada no bracinho. Então, era o bracinho dele que estava machucado, mas ele estava referindo ao bracinho da boneca. E ali a gente vê o quanto é rico de significados aquele ambiente, né? A gente prioriza o brincar livre, mas a gente tem ações de brincar sistematizado, que a gente fala do brincar de médico, que a gente reproduz as práticas que são no hospital com os brinquedos, a gente faz jogos, né? Estimula jogos que são atividades mesmo sistematizadas. Ocasionalmente a gente faz leituras, não só no momento da contação de história, mas leituras para trabalhar questões que venham a emergir. Como uma situação de racismo vivenciada lá na pediatria, a gente veio, resgatou a história da menina bonita do laço de fita, que era uma menina bem pretinha, para poder trabalhar aquela situação de conflito. Enfim, a Bel está dizendo aqui, os nossos projetos de extensão têm por objetivo maior que a significação para pacientes do ambiente hospitalar, mas para o acadêmico que participa desses projetos há um ganho imensurável. E a Rosane está dizendo, muito legal a web, Vanessa, como você tem visto o alcance desse espaço da Teca para mães ou pais ou acompanhantes das crianças. Vou deixar a Lorena responder, porque eu fui ler a pergunta e ela já... Eu acho que as mães e os acompanhantes, muitas vezes, eu acho que em outras brinquedotecas, inclusive a gente fez uma visita à brinquedoteca de Recife agora, do Hospital das Clínicas e do Hospital Oswaldo Cruz. A gente fez uma visita técnica recente. O espaço lá é maravilhoso, né? E a gente ficou com uma invejinha branca. Na verdade, assim, o que faz a diferença é o apoio institucional. Como são hospitais mais antigos, eles são hospitais que já têm uma dinâmica de valorização do lúdico, que existe todo um apoio para que aquilo ocorra, e o nosso hospital ainda está, apesar de ser um hospital antigo também, mas ainda está se empoderando dessas questões do lúdico na saúde, né? E aí a gente, voltando para a questão dos pais, a gente vê uma adesão plena, às vezes as mães chegam para a gente e pedem, tem desenho para colorir aí? Aí quando a gente vê, não é para a criança, é para ela. Aí a gente ocasionalmente também empresta jogos, empresta brinquedos para que essas mães participem, interajam. Aí agora, por exemplo, na época da Copa, a gente está fazendo a transmissão dos jogos da Copa, com a pipoquinha sem sal e sem manteiga, viu? Mas com a pipoquinha, com todo mundo em redor da TV, para tentar minimizar esse impacto do distanciamento. Porque se elas estivessem em casa, elas iam estar reunidas com a família, né? Mas o que a gente percebe é assim, que há um diferencial no nosso trabalho, que é esse resgate do brincar com a família também, dessa vinculação da criança com o familiar. A gente também tem o estímulo do brincar, do Dia do Irmão, onde a gente traz a família para dentro do hospital, para que os irmãos brinquem com os pacientes, né? Que muitas vezes sentem falta desse contato. Então, há também um ganho para esses acompanhantes que retomam a sua infância, e também aos irmãos que têm a possibilidade de estar brincando com os seus irmãos aqui dentro. A gente não se propõe a atender um indivíduo, a gente se propõe a atender aquela pessoa, aquele sujeito repleto de relações, inclusive aproximar essas relações aqui com o hospital. Jorge está perguntando das experiências vividas e construídas com as extensões. Como vocês entendem as mais marcantes, Lorena e Vanessa? Quais seriam os destaques de vocês? Eu tenho uma historinha de destaque. Posso falar? Para mim, o destaque foi uma situação um dos destaques, né? Uma situação que aconteceu recente, que foi uma paciente que até foi a óbito pouco tempo depois, e que no momento de maior desespero da mãe, ela poderia ter procurado o conforto das colegas de quarto, porque elas tinham muito vínculo, mas ela, na hora que ela recebeu uma notícia ruim em relação ao tratamento da criança, a brinquedoteca estava com a porta encostada, estava lá dentro com a Lorena e com a Suzy,
A gente estava, inclusive, estudando algum material e essa mãe bateu na porta e disse: eu preciso de ajuda. Para mim, o fato dela ter recorrido à brinquedoteca e não à Vanessa ou à profissional, ela não chamou a psicóloga, ela não chamou as colegas de quarto, ela foi para a brinquedoteca. E isso, para mim, tem todo o significado, né? De quanto que essa extensão alcança, e alcança famílias, e alcança pais, e alcança muita coisa que a gente não consegue nem dizer. São as coisas que a gente não consegue nem definir. Tem alguma para contar? Não? Depois dessa. Mas a gente tem vários exemplos da contação mesmo. A gente vê as crianças contando as historinhas que elas escutam. A gente vê as mães. Eu lembro, tem um outro também, que a história do João Giló. E a gente foi e contou a história do João Giló lá na sexta-feira. E na ação do Anjos do UPA. E aí a gente entrou durante a semana e as mães. E aí, repete para mim aquela musiquinha do João Giló. E agora, canta do João Giló para mim. E até essa mãe que eu mencionei, bem chorosa, na hora do choro, ela canta para mim aquela do João Giló. E para a gente isso é maravilhoso. É sinal de que aquela história fez diferença. Aquela história leva para uma outra dimensão. Que o bem-estar ouvido naquele momento da história se propagou e seria trazido novamente à tona se ela resgatasse a memória da música. Eu tenho uma história. Uma vez eu estava na brinquedoteca e uma criança pediu para eu ler um livro para ela. Ela escolheu um livro e falava da história de uma família de porquinhos e uma família de seres humanos. Aí essa família de seres humanos era uma família desorganizada, suja, e a família de porquinhos limpa. Era uma saga. Só que era a saga dos porquinhos querendo ensinar os humanos a serem limpos. Aí no final, eu levantei normalmente, ela disse: e agora vamos arrumar a sala, né? Analisou a história dos porquinhos. O Alan está ali dizendo: parabéns, muito bom o trabalho, precisamos de mais ações dessa maneira. A gente também, viu? Acho que quanto mais tiverem, melhor. E a gente se põe à disposição, se mais alguém quiser fazer outra colocação. Achei interessante essa interseção feita entre a TEC e a contação de histórias. Contações de histórias da TEC. Temos demais! Só podia ser o Jorge. Mas é isso mesmo. A gente vive dizendo que os projetos são irmãos e a gente ainda tem um sonho de fazer o programa de extensão universitária com base no lúdico, no HU. E aí esse programa conseguiria abarcar essa irmandade desses projetos e a gente construir coletivamente, né? E disseminar mais pelo hospital essa ideia da extensão universitária e das práticas lúdicas. Pergunta? Então encerramos. Qualquer outra dúvida, qualquer questão, vocês também podem procurar a gente por e-mail, viu? O meu e-mail eu vou colocar, o Will coloca aqui do lado, PSIC, underline, Vanessa Felipe, @hotmail.com. E aí, qualquer dúvida ou pedido de material, qualquer informação, podem mandar para esse e-mail. Entre em contato também, acessando as nossas páginas. As mídias sociais da TEC e do Anjos do UPA, no Instagram e no Facebook, viu? Procurem lá, TECA e Anjos do UPA, que vocês vão encontrar. TECA-HU no Instagram e também TECA-HU no Facebook e Anjos do UPA no Facebook e no Instagram. Vocês vão poder acompanhar nosso trabalho lá o tempo todo.
A gente também vai estar postando coisinhas novas a respeito do nosso trabalho e tudo mais. Bem, gostaria de agradecer mais uma vez a Vanessa, a Lorena, que conheci hoje, que vocês continuem com esse lindo trabalho, depois dessas experiências, algumas emocionantes, né? E essa divisão que vocês fizeram com a gente, assim, de a gente aprender um pouco mais, essa explicação sobre esse projeto de extensão. E até a poesia, nosso querido Jorge. Agradecer a vocês mais uma vez, agradecer a vocês que participaram dessa web de hoje e dizer que vocês acessem a página da Unidade de Telesaúde no Facebook, tá? Unidade de Telesaúde UPA lá no Facebook e Unidade de Telesaúde UPA lá no YouTube. Vocês vão ver as nossas palestras anteriores e com certeza essa vai estar também. Agradeço mais uma vez a todos vocês, a Vanessa Ferri, a Lorena e até a próxima.